Olá, oitavo ano, aqui é o professor Jonathan. Iniciaremos hoje a primeira aula de ensino religioso. A semana 1 e 2 do PET, Plano de Estudos Tutorados, propõe uma revisão sobre os temas estudados no ano passado, que são a influência das crenças que constroem os valores sobre a moral e também a ética. Então vamos lá. Como crenças influenciam nossas atitudes? Primeiro, quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, isso significa que serve de modelo, que essa pessoa é um exemplo. Nossas crenças nos sustentam como pessoas. São filtros pelos quais interpretamos o mundo e sinalizam nossas ações. São o que nos levam a tomar decisões com base no que chamamos de valores pessoais. Então, para vocês aprenderem um pouco mais aí sobre a influência das crenças na vida das pessoas, vamos para um exemplo. Qual influência tem o oitavo mandamento cristão que diz: não levantar falso testemunho? Isso significa, pessoal, a ação de mentir, de caluniar, que é meia verdade, de dizer inverdade sobre alguém, buscando prejudicar essa pessoa. Esse mandamento quer nos dar como exemplo que não devemos inventar mentiras sobre as pessoas. Se não tenho nada de verdadeiro sobre alguém para falar, o melhor a fazer é silenciar. Hoje em dia há muitas inverdades publicadas sobre pessoas nas redes sociais. Então, a influência desse mandamento, que é da crença cristã, é muito importante quando o assunto é cuidarmos da nossa própria vida e deixar de caluniar as pessoas em nossa volta. Então, podemos concluir, pessoal, que nossas crenças e convicções são importantes fontes para os nossos valores, ou seja, aquilo que consideramos de mais importante e que guia nossas atitudes e escolhas ao longo da vida. Uma das influências do cristianismo, por exemplo, é a prática do amor ao próximo. Já o budismo influencia quanto à prática da bondade e respeito para com todos os seres, já que em outra vida, pois eles acreditam na reencarnação, pode-se experimentar aquela forma e cada religião traz a prática de uma influência relevante na vida de seus adeptos. Agora vamos dar uma relembrada sobre o conceito de moral. Moral são aqueles princípios, por exemplo, regras, que são considerados válidos em um grupo de pessoas, ou seja, que orientam o que se deve fazer, como se deve agir. Vamos conhecer dois posicionamentos morais com relação ao aborto de duas religiões diferentes. No islamismo, em até 42 dias de gestação, o aborto é possível caso tenha ocorrido estupro ou violência sexual. E a partir de 4 meses, o procedimento é aceito somente se a vida da mãe estiver em perigo. Moralmente falando, o aborto é permitido nessas condições entre os muçulmanos. Já os cristãos católicos, através da Igreja Católica, dizem que a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da fecundação. Sendo assim, opõem-se determinadamente contra o uso de métodos contraceptivos e a prática do aborto. Já os cristãos evangélicos também se posicionam contra a interrupção voluntária da gravidez e apoia agências de adoção e agências de apoio social para mães jovens. Então, conclui-se que, moralmente falando, os cristãos não aceitam a prática do aborto.
Não vamos ficar aqui, né, pessoal, debatendo esse assunto polêmico que exige um estudo aprofundado, mas instigo a vocês essas comparações para vocês perceberem que são religiões diferentes que seguem princípios morais ou regras diferentes. Pois bem, falamos sobre a influência das crenças, falamos da moral e vamos fechar com a ética. A ética é a reflexão sobre a moral. Por exemplo, se sou cristão e não acredito nos ensinamentos de Cristo, moralmente falando, estou errado. Estou fugindo das regras cristãs e me comportando de forma antiética, pois prego uma coisa e ajo de outra forma. Outro exemplo, para ficar um pouco mais claro, vamos fazer uma reflexão do sétimo mandamento cristão, que impõe não furtar. É uma regra, é um princípio moral. O cristão que nunca furtou soube cumprir com esse mandamento e é considerado ético, uma pessoa de caráter, pois nunca quebrou as regras segundo o que sua crença estabelece. Então, finalizando o nosso vídeo, a nossa aula, vocês aprenderam e revisaram que a influência das crenças é o mesmo que inspiração, inspirar para ser. Moral é o conjunto das regras que valem nos grupos de pessoas. Por exemplo, cada time de futebol tem as suas regras, suas estratégias. E ética é o caráter humano, a reflexão do que está certo ou errado diante daquilo ali que você acredita. E tudo isso pode ser ofertado não só pelas religiões, mas pelos os ensinamentos dos pais, da escola, etc. Vocês vão fazer as atividades das páginas 111 e 112. Não precisam copiar comandos, só responder. E quando nós finalizarmos toda essa sequência do volume 1 do PET 2021, nós faremos as correções de todos os exercícios. Mas as explicações, elas vão ajudar bastante a vocês resolver e registrar com muito zelo, muito capricho as atividades. Ficamos por aqui, até a próxima semana.